petróleo do pré-sal atraiu a atenção do mundo inteiro, mas os olhos das grandes petrolíferas não estão voltados apenas para o oceano. A floresta amazônica brasileira vem produzindo petróleo de altíssima qualidade há décadas e também gás natural que vem junto com o petróleo. Agora, essas fontes energéticas vêm ajudando o norte do país a produzir eletricidade de uma maneira diferente, mais eficaz e mais limpa. Mas nem todos têm acesso a essa riqueza da Amazônia. Nossa equipe visitou municípios ricos em petróleo e gás que recebem milhões todo mês em royalties, mas onde a população nem sempre tem acesso à infraestrutura básica, como esgoto, água, saúde e educação. Tudo isso e muito mais hoje no Caminhos da Reportagem. A floresta amazônica tem 7.000 quilômetros quadrados. Está em 9 países da região norte da América do Sul, mas a maior parte dela está em território brasileiro. É conhecida por ser a maior floresta tropical do planeta. Guarda uma rica biodiversidade que atrai pesquisadores do mundo inteiro. A grande quantidade de chuvas também é uma característica da Amazônia. Há algumas décadas, a região também recebeu outro importante título. É a principal produtora de gás e petróleo em terra firme do Brasil e está no centro de uma nova fronteira econômica. Em plena floresta amazônica, o estado do Amazonas já é o terceiro maior produtor de petróleo e gás do país. Só fica atrás do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O grande desafio aqui é a gente conseguir produzir com essas intempéries, com esses problemas todos de logística, como você está citando, de vazante, de cheia, de termos que transportar tudo por rios pequenos, que na verdade são igarapés na maioria das vezes, e que heroicamente os primeiros desbravadores que vieram aqui para a região conseguiram entranhar na floresta e conseguiram esse sucesso que hoje é a região lá de Urucu, da nossa descoberta. A Amazônia Legal engloba 9 estados brasileiros e tem cerca de uma dezena de bacias sedimentares, as grandes depressões de terra que recebem sedimentos ao longo de séculos. As mais importantes, pelo tamanho e potencial, são a dos Solimões, Amazonas e Parnaíba. Por enquanto, só a bacia dos Solimões vem produzindo petróleo e gás comercialmente. Mas nas outras 2 bacias também foram encontradas acumulações de gás. Novas descobertas foram anunciadas no estado recentemente. E quem conhece bem a região espera mais novidades vindo por aí. O que nós podemos com certeza dizer é de que a Amazônia tende a ter muito mais petróleo e muito mais gás do que já foi encontrado. Porque, veja, as placas da formação geológica da Amazônia brasileira não é diferente da Venezuela. E a Venezuela é grande produtora de petróleo. As placas de formação da Amazônia não são diferentes da formação da Colômbia, do Peru, do Equador, etc., que também tem produção de petróleo. Não é possível que, na mesma formação de placas, tá certo, nós tenhamos petróleo de um lado e do outro não. O petróleo do Amazonas é o mais leve do Brasil e melhor até do que o encontrado em várias partes do Oriente Médio. Isto favorece a produção de derivados diferenciados. A vantagem de você ter um óleo tão leve quanto o nosso é que você tem a capacidade de tirar derivados mais nobres do óleo. Conseguir frações maiores de derivados mais nobres. As primeiras descobertas de petróleo foram em 1954, quando a Petrobras encontrou quantidades não comerciais em Nova Olinda. Em 1978, o gás foi descoberto em Juruá. As pesquisas foram intensificadas e anos depois, em 1988, o petróleo virou oficialmente realidade em Urucu. Quem relembra o fato é a jornalista Etelvina Garcia, responsável por resgatar a história da exploração de gás e petróleo na região. Eu era adolescente na época em que jorrou petróleo em Nova Olinda.
Eu ainda criança, lembro das primeiras, vamos dizer assim, manifestações de interesse do seu Isaac Sabá em construir uma refinaria de petróleo em Manaus. Como eu diria, a autorização do Conselho Nacional do Petróleo para a construção da refinaria de Manaus foi dada em 1952, 3 anos antes de jorrar petróleo em Nova Olinda. Então, no meu final de infância, começo de adolescência, eu comecei a conviver com esses assuntos todos, né? Pesquisar e produzir petróleo e gás na Amazônia é bem mais difícil do que em outras partes do país. Como as áreas são remotas, cobertas por floresta, o acesso é muito complicado. Além disso, não é raro encontrar tribos indígenas na região. Isso acaba provocando impedimentos operacionais e jurídicos. O Amazonas tem a maior produção de gás no Brasil. Nos últimos anos, novas descobertas vêm se acumulando. Uma das mais recentes foi a do Igarapé-Chibata, no município de Tefé, a 630 quilômetros de Manaus. O petróleo retirado é leve, de excelente qualidade. A descoberta vai viabilizar a construção de uma nova perna de gasoduto entre Urucu e Juruá. A nossa unidade, nunca parou de pesquisar. Você sabe que uma unidade de petróleo, ela só cresce com pesquisa exploratória. Mas o resultado positivo veio aí, com a descoberta do campo do Chibata, que é um novo Urucu. E que nós ainda estamos, de forma muito cautelosa, fazendo um trabalho de projeto para desenvolver esse campo. E eu imagino que, no máximo, a partir do próximo ano, talvez, ou até no final desse ano, nós já estejamos fazendo trabalho de desenvolvimento para produzir realmente. Normalmente, a eletricidade produzida na região norte não vem de uma matriz limpa. O óleo combustível e o diesel sempre foram as fontes para a geração de energia. Não era pouca a quantidade de óleo transportado por barcaças para atender a demanda de uma região metropolitana com mais de 2 milhões de habitantes. E também para alimentar o polo industrial de Manaus, na Zona Franca. A conversão de usinas termoelétricas de Manaus para gás vem alterando essa realidade. A grande mudança é o benefício para o meio ambiente. Antes queimávamos diesel, combustível líquido, num volume aproximado de 900 mil litros dia. E agora queimamos gás natural. Um dos resultados da mudança é que, além da eficiência, as chaminés das usinas por aqui deixaram de soltar uma fumaça preta, cheia de partículas que aumentam a poluição e o aquecimento global, com a vantagem de ser uma operação direta, sem intermediários. O gás, ele vem diretamente da fonte de produção lá de extração de Urucu para a usina, não tem intermediário. Balsas, caminhões, transbordos, manuseios, armazenamentos, tudo isso traz riscos de contaminação e ainda possibilidade de extravios. Com gás, essa possibilidade fica afastada. A região norte do Brasil ainda tem o maior sistema elétrico isolado do mundo. A chegada do gás garante um fornecimento contínuo, sem o risco de atrasos ou falta do insumo. Isto porque o gás vem diretamente de Urucu, o grande polo de produção da Petrobras bem no meio da floresta amazônica, às margens do rio Urucu. Ali nasce o gasoduto Urucu-Coari-Manaus, que entrou em operação em novembro de 2009. Várias usinas de Manaus, como a de Aparecida, que nossa equipe visitou, completaram a conversão para o gás em 2011. O gasoduto que vem de Urucu passa por baixo do Rio Negro para chegar neste ponto. Em 2011, a usina de Aparecida completou a conversão para o gás natural, que chega naquele terminal da Petrobras. Aqui, ele abastece não só esta usina, mas também outras de Manaus. As termoelétricas convertidas para o gás são bicombustível e também funcionam a diesel. Isso dá maior segurança ao sistema em caso de acidentes ou paralisações. Só em manutenção, a economia prevista para a Amazonas Energia, subsidiária da Eletrobras, é enorme. Pelo menos 50% do custo que nós tínhamos em relação ao óleo. E quanto é que era o custo anterior?
Para você ter uma noção, quando eu tenho que enviar uma máquina dessa para manutenção de grande porte para um outro país, a cada 12.500 horas, eu não gasto menos de 2,5 milhões de reais. Se eu multiplico isso para o dobro de horas, que é 25 mil horas, então eu tenho no mínimo aí 2,5 milhões de economia por máquina. E eu tenho 4 unidades aqui na planta. A interligação com o Leão da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, deve terminar até o fim do ano. A partir daí, o Amazonas deixa de ser um sistema isolado e se integra ao restante do Brasil. Segundo o engenheiro José Luiz, a ligação e novos sistemas de isolamento devem diminuir o número de apagões na cidade. Nós estamos aperfeiçoando esse dispositivo para que cada vez a atuação seja em áreas mais restritas, afetando cada vez menos o consumidor. Até 2014 está prevista a construção de uma nova grande termoelétrica, Mauá 3. Ela vai completar o parque energético de Manaus. A partir do momento em que interliga, o gás ele poderá servir e deverá servir, sem dúvida nenhuma, para resolver os problemas do país, porque qualquer problema que aconteça com a hidrelétrica, imediatamente entraria o gás em operação, deixando que abalo maior, qualquer tipo de abalo possa ser sentido. Estima-se que existam 600 bilhões de árvores na Amazônia. O estado do Amazonas sozinho é maior do que as áreas somadas da França, Espanha, Suécia e Grécia. Os rios se transformaram nas grandes estradas, que se revezam entre períodos de cheias e vazantes. Grandes navios fazem o transporte dos combustíveis líquidos, incluindo, é claro, gasolina e diesel. Em qualquer lugar do mundo, o transporte de petróleo depende da indústria naval. Aqui em Manaus, existem 10 estaleiros de médio para grande porte. Agora, nos rios da Amazônia, está sendo preparado um novo salto para a indústria do gás e do petróleo. Por isso é que o Estado vem prometendo há anos a construção de um polo naval em Manaus. O principal meio de transporte na Amazônia é de barco, seja por razões econômicas, seja por razões de mobilidade urbana. Tá certo? Então, é fundamental que essa indústria tenha um polo robusto, tecnológico, avançado, moderno, com boas práticas, não é? E instalado na nossa região. Uma das pernas do gasoduto Urucu-Manaus leva o gás natural diretamente para a refinaria de Manaus. A refinaria Isaac Sabá, em Manaus, é a única da região e atende aos 6 estados aqui do norte. Apesar deles ocuparem 42% do território nacional, só consomem 8% de todos os derivados produzidos aqui no Brasil. O consumo menor do que outras partes do país se explica pela baixa densidade demográfica numa área gigantesca em relação a outras regiões. A REMAN ela tem uma área de influência para atender não só o estado do Amazonas, como os demais estados aqui da região. Ao todo, incluindo o Amazonas, são 6 estados que nós somos responsáveis pelo abastecimento de derivados. Essa refinaria tem uma capacidade de produção de petróleo de 7.300 metros cúbicos por dia, ou seja, 7.300.000 litros de petróleo por dia. Quantos barris? 46 mil barris. 46 processamento. mil barris. É uma refinaria aqui no Brasil considerada de pequeno porte. Uma refinaria de pequeno porte. O coração e o cérebro da refinaria ficam na sala de comando. Você observa aqui as variáveis de processo, né? Pressão, temperatura, vazão. E baseado nessas variáveis, você tem umas determinadas faixas de trabalho. E você verifica se está ocorrendo normalmente daquilo que se espera, né? Ou seja, vocês, pelo que eu entendo, têm 2 principais missões. É acompanhar o processo de produção, mas também verificar processos de segurança. Com certeza. Segurança está intrínseco ao nosso trabalho, né? Rui, aqui é um ponto estratégico fundamental da refinaria, é o ponto de entrega. Exatamente. Aqui é onde nós chamamos como ponto A, né?
da refinaria, aqui é o ponto onde se dá o limite de propriedade do produto. E fica bem claro aqui exatamente o que vem e para onde vai, né? Essa aqui é a nossa chegada, mostrando os derivados nossos que são entregues nesse ponto A. Por exemplo, ali gasolina. Exatamente, a gasolina, o querosene de aviação, o óleo diesel e o óleo de geração de energia elétrica, né? E para o lado de cá, essas válvulas aqui são operadas pelo pessoal da refinaria e essas válvulas aqui operadas pelos operadores das companhias distribuidoras. A gente pode dizer que isso aqui é praticamente um marco divisório entre a propriedade da refinaria e o exterior, né? Exatamente, aqui é onde dá o limite de propriedade dos produtos, exatamente aqui. Em breve, a refinaria vai passar por duas grandes transformações. Uma será a renovação do parque tecnológico, que vai permitir tirar muito mais enxofre dos combustíveis. Isso vai torná-los mais limpos, garantindo um nível mais próximo do encontrado em países mais ricos. Nós vamos retirar o enxofre na proporção hoje de 180 vezes do diesel, né? Hoje o diesel tem um enxofre que a gente chama de 1.800 ppm, né? Partícula por milhão, e ele vai passar de 1.800 para 10, então são 180 vezes. Isso equivaleria, por exemplo, uma frota de 6.000 ônibus e caminhões a diesel reduzir a 30 caminhões somente. A outra mudança será a ampliação da capacidade para refinar o óleo, que já está sendo substituído pelo gás para a geração de eletricidade. No próximo bloco, nós vamos conhecer a base de Urucu, em plena floresta amazônica. Ela tem a maior produção de gás natural do Brasil e um dos petróleos mais leves do mundo. Até já! Funcionários da Petrobras e terceirizados. Nosso próximo destino é a fonte da transformação energética da região, a base produtora de Urucu. Durante o voo de cerca de 1h30, é possível ver uma gigantesca floresta, densa e intocada. Finalmente, no meio de um tapete verde, avistamos o nosso destino. As estruturas para retirar gás e petróleo foram construídas em uma das regiões mais selvagens do planeta. O nome oficial da base é Pedro de Moura, homenagem ao engenheiro e geólogo brasileiro que participou das perfurações na Amazônia na década de 20. Elas revelaram os primeiros vestígios de petróleo na região. Logo depois do nosso desembarque, outro grupo de funcionários já se preparava para deixar o complexo. Aqui eles trabalham num regime conhecido como período embarcado. São 14 dias na base e 14 de folga. Mas a alta frequência de voos não é só de passageiros. Cargas pesadas, incluindo sondas, são transportadas em dezenas de voos diários, especialmente em helicópteros de grande porte. De 7 até as 5 entra a parte de manutenção das aeronaves, que é o pós-voo, né? Então é o que eles estão fazendo agora nas aeronaves. Estão fazendo a inspeção de equipamentos, né? Quantos helicópteros vocês têm aqui? Olha, nós temos dois desses grande porte, o Mi-171, temos 2 S-61 e temos 4 Bell 212. Esses maiores são russos? São russos. Todos que chegam na base têm que assistir a vídeos sobre medidas de segurança, mesmo aqueles que retornam todos os meses. Segundo a Petrobras, até hoje ainda não houve um acidente ambiental sério por aqui, e muito menos um desastre como o que aconteceu na floresta amazônica equatoriana. Quem operava por lá era a Texaco, depois encampada pela Chevron. O documentário Crude mostra a batalha jurídica e as terríveis consequências dessas extrações que duraram décadas no Equador. Dentro da base existe uma pequena malha rodoviária. Seguimos numa van para os centros de produção e de processamento de Urucu. O engenheiro Tiago serve como nosso guia. Aquela é a maior unidade de processamento de gás de Urucu e também uma das maiores do Brasil e da América Latina. A maior parte do gás que chega até Manaus vem daqui. Tiago,
Aqui também se produz o gás liquefeito, que é o gás de cozinha, né? Exato. Vamos chegar um pouquinho mais perto? Ok. Ô, Tiago, e aqui nesta área exatamente onde nós estamos, como é que funciona a relação entre a unidade de processamento e essa tubulação aqui? O gás, após processado e liquefeitos o GLP e o C5+, o gás residual especificado é comprimido nesses compressores de injeção e enviado para o gasoduto Urucu-Manaus. Aqui é o início da tubulação do gasoduto que segue para Coari e depois para Manaus. Exato. Em Urucu existem 4 enormes esferas para armazenar o gás liquefeito de petróleo. Cada uma tem capacidade equivalente a 110 mil botijas de gás. A produção atende a região norte e parte do nordeste brasileiro. O técnico Jorge faz questão de batizar os visitantes que chegam aqui, numa cerimônia simples, mas que revela surpresas. Bota a mão assim. Esse já... É gelado demais. É em torno de menos 60 graus centígrados. Caramba! A base de Urucu tem cerca de 70 poços de petróleo e gás em produção atualmente. Aqui nós temos 3 dos poços pioneiros aqui na base e cada um deles produz o equivalente a 740 barris de petróleo dia. José, esses poços aqui foram construídos lá no início de Urucu, quer dizer, há quase 25 anos atrás, ou talvez há 25 anos atrás. Esses poços, especificamente dessa área aqui do campo do Rio Urucu, eles foram perfurados há uns 10 anos aproximadamente, quando o campo de Urucu estava em pleno desenvolvimento. O principal produto extraído em Urucu é o gás, mas o petróleo retirado daqui é especial. Extremamente leve, ele continua jorrando depois de décadas, graças a novas técnicas para a recuperação secundária do produto. Todo campo ele tem um pico, né? Um pico de produção e depois passa por um momento de declínio. Só que nós temos uma estrutura de estudo de reservatório muito forte e o reservatório mesmo aqui do campo nos ajuda a implementar projetos de recuperação secundária que tem nos ajudado a manter e até aumentar a produção do nosso campo. O controle de temperatura e pressão dos poços de Urucu é todo automatizado. A informação é transmitida em tempo real para uma sala de controle na base e, simultaneamente, para a Central de Controle Nacional na Transpetro, no Rio de Janeiro. O Centro Operacional da Transpetro aqui no Rio controla os gasodutos e oleodutos em todo o país. Aqui na tela do computador nós temos as informações sobre o gasoduto Urucu-Coari-Manaus. Com um simples comando em um desses computadores é possível, por exemplo, fechar e abrir válvulas lá em Coari, a cerca de 3.000 quilômetros de distância. Antes de deixarmos esta área de produção, ainda deu tempo para um novo batismo. Desta vez, sem surpresas. O petróleo e o gás de Urucu. Em Urucu foi criado um serviço de recuperação florestal com um viveiro de plantas. Ele é necessário para recompor a vegetação de áreas de exploração, quando a Petrobras tem que abrir picadas na floresta para perfurar novos poços. Aqui no viveiro de Urucu existem cerca de 90 espécies de plantas nativas da Amazônia. São mais de 130 mil mudas. Os responsáveis por esse trabalho de recuperação são o Nazareno e o Rogério. Como é que é esse trabalho, Nazareno, e por que vocês têm que realizá-lo aqui? A Petrobras atua na Amazônia
uma preocupação socioambiental. E por conta disso, por conta de condicionantes da nossa licença de operação, nós realizamos a recuperação das áreas que nós desmatamos, inserindo de volta nessas áreas espécies da própria região. Nazareno explica que antes da exploração é necessário um extenso processo de segurança ambiental. Na prática, nós procuramos desviar dessas espécies quando encontradas. E não havendo possibilidade de desvio, existe a compensação, né, após a retirada dessas espécies, a compensação de plantar a mesma quantidade em outro local. A recuperação das áreas afetadas leva alguns anos e envolve vários profissionais. Ficam aproximadamente 30 pessoas, que incluindo aí engenheiros florestais, técnicos agrícolas, mateiro, né, o escalador que coleta as sementes e aí os demais ajudantes que participam desse processo. Outro serviço que garante a sustentabilidade das operações em Urucu é a coleta e reciclagem do lixo. Para a usina são trazidos tanto os resíduos industriais como os domésticos, mas a usina só processa aqui os resíduos orgânicos. O que não é reciclado aqui, a gente beneficia, no caso, o plástico, papelão, papel, tudo que é gerado em Urucu, hoje a gente beneficia aqui na central de resíduos e a gente faz manda para o PEV, né, que é o Porto Encontro, o Porto Evandro. O Porto Evandro leva até o Porto Encontro das Águas em Manaus, e em Manaus a gente tem a empresa... O Porto Evandro é aqui em Urucu? Isso, o Porto Evandro é aqui em Urucu. E o Porto Encontro das Águas fica em Manaus e recebe esse material e manda para a Coplast, a empresa que dá a destinação adequada, que recicla e dá a destinação adequada dos demais resíduos. A Petrobras não está mais sozinha na exploração de gás e petróleo na Amazônia. A empresa HRT, sediada no Rio de Janeiro, abriu capital na Bolsa de Valores e começou a furar poços em 2011. Eu acho que a chegada de uma nova empresa, ela cria um dinamismo mais na área profissional, na área tecnológica, e acaba que a gente, nas empresas prestadoras de serviço, ou no meio ambiente, ou em relação a capacitação de pessoas, a gente acaba que tem uma sinergia em relação à Petrobras. Eu acho que isso é melhor para todo mundo. Também em 2011, a HRT assinou um contrato com um consórcio formado pela inglesa BP, a mesma que causou o acidente no Golfo do México, e pela russa TNK. Nossas autoridades acompanhar de perto essas empresas e fazer as exigências devidas para que não aconteçam as catástrofes que infelizmente aconteceram agora no Brasil. Nossa equipe foi ver de perto as operações da HRT no município de Tefé, a mais de 600 quilômetros de Manaus. Como esta base operacional da HRT não tem uma pista, nosso pouso foi no Rio Tefé. Para viabilizar o transporte de funcionários e cargas, a empresa criou uma companhia aérea própria, com aviões e helicópteros. Heron, há quanto tempo você faz esse tipo de voo aqui? Na Amazônia, voo de avião anfíbio há 1 ano e meio, mais ou menos, aproximadamente. E como é que ele se compara com o voo em terra normal? A operação na água ela é muito similar à operação em terra, porém a operação na água ela exige mais uma perícia maior na hora da decolagem. A saída da água é mais importante do que o próprio pouso. E você acha que quando começarem a produzir petróleo aqui e gás, vai aumentar ainda mais esse fluxo e vai haver um desenvolvimento mais acelerado aqui da região? Com certeza. Isso só vai trazer benefícios e muitos para toda a região, para o Brasil, a Amazônia de uma forma geral, né? Especialmente para as cidades próximas às locações. A HRT tem 21 blocos exploratórios aqui na Amazônia. Esta é a principal base operacional em plena bacia dos Solimões. À minha direita, o Rio Tefé, a grande estrada de água fundamental para o transporte fluvial e aéreo. Para atuar na Amazônia, sem estradas, você tem que depender basicamente do apoio do transporte fluvial e aéreo. E ninguém consegue transportar coisas aéreas e fluvial sem ter esse esforço
gigantesco, é muito grande. A demanda muito grande de recursos humanos, recursos materiais. A disponibilidade de mão de obra qualificada tem sido um dos gargalos na região. A empresa vem buscando formas de superar a escassez. O que nós fizemos? Colocamos 8 geólogos estudando 700 horas com o objetivo de aprimoramento, de trabalhar na área de perfuração de poços, no acompanhamento de poços. Então são geólogos que já fizeram especialização para acompanhar, estar inseridos no processo de perfuração. Daqui a pouco nossa viagem continua em Coari. Apesar de ser um dos municípios brasileiros mais ricos em petróleo e gás, grande parte da população coariense vive na pobreza. Voltamos já. Para cidades como Coari e Tefé, só se chega de barco ou de avião. Nós vamos pegar agora uma pequena aeronave e voar por cerca de 1 hora e 10 minutos, primeiro para Coari. O nosso piloto é o Jaime. Jaime, a frequência de voos aumentou muito para aquelas regiões, né? Consideravelmente, sim. Principalmente agora com a exploração do gás de Urucu, em Coari, e o petróleo, né? Em Caravari, a movimentação aumentou significativamente. Compara para a gente como era antes e agora com essa exploração do gás e petróleo. Bom, hoje a gente tem uma média aí, para aquela região de Coari e Tefé, uma média de 5 a 7 voos diários. E antes? Antes dava 1 voo por semana ou 2, conforme a necessidade do pessoal que fretava os voos. Uma combinação de passageiros e carga, né, que tem aumentado a demanda. Exatamente, o número aumentou. E você vê para o futuro um crescimento continuado disso? O que a gente vê é que a geração de empregos aumentou e muito para aquela região oeste, né, do Amazonas, né? Então, muitas pessoas de outros lugares do estado estão se mudando para lá, estão sendo contratados para prestarem mão de obra naquela região. O pessoal de Urucará, de Barreirinha, né, de Itacoatiara, que é do lado leste do estado, estão todos se dirigindo para lá. Bom, já estão colocando nossas malas ali no avião, né, Jaime? Vamos embora, então? Vamos nessa aí. Até já. O voo para Coari foi tranquilo, mas logo após nosso desembarque, vimos um avião da Polícia Federal aterrissando no aeroporto. Eram agentes à procura de 10 traficantes de drogas, problema comum na região que faz fronteira com a Colômbia. Nós somos um corredor do tráfico de drogas cada vez mais intenso. E isso entra pela nossa fronteira. E o Brasil precisa urgentemente ter uma política de comando e controle e uma política de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, porque o combate à droga não é apenas o comando e controle. Mas os problemas de Coari, cidade de aproximadamente 70 mil habitantes, vão além das drogas, algo que teoricamente não deveria acontecer, uma vez que o município recebe a maior arrecadação de royalties do gás e petróleo fora da região sudeste do país. Por lei, a maior parte da exploração mineral fica com os municípios. Os estados e o Departamento Nacional da Produção Mineral recebem percentuais menores. Só em 2011, a Petrobras repassou para Coari quase 60 milhões de reais, 3 vezes mais do que Manaus recebeu no período. Mas nas ruas a realidade é bem diferente. Tanto petróleo por aqui, como é que a rua está desse jeito, né? A população fica se perguntando, né? Infelizmente, é uma riqueza que não está chegando à cidade em termos de qualidade de vida. Olha como a água que escorre, a forma como as crianças estão sendo tratadas é uma e aqui forma... é esgoto, né? Correndo aqui a céu aberto, né? Esgotamento a céu aberto, a água não tem uma encanação da Companhia de Águas do município. Em outro ponto da periferia, falta quase tudo. Não tem escola, nem posto de saúde, não tem nada, só tem os moradores. Eu saio de casa, nunca mais pude usar um tênis, eu uso só sandália havaiana. Porque suja tudo. Suja tudo e a gente vai no pé na lama mesmo, né? Quer dizer que o senhor ajudou a construir o gasoduto, mas o senhor não vê resultado. Não vejo resultado nenhum. E dos seus vizinhos também.
De ninguém. Isso aí é a caçamba do lixo, a coleta que tem aqui no nosso bairro. O lixo fica aí. Desamontou. Cachorro, o lixo fica aí. Selma de Almeida é funcionária pública em Coari e reclama que os salários também estão atrasados. A alegação que eles falam que estão pagando dívidas e mais dívida, que isso aí é uma mentira, né? Todo mundo sabe disso. Depois que terminou a construção da base de Urucu e do gasoduto, a cidade não conseguiu absorver os trabalhadores que fizeram as obras. O alto índice de desemprego vem causando problemas sociais graves. O nível de escolaridade também não ajuda. Royalties deveriam ser utilizados para melhorar a infraestrutura. É inconcebível que uma cidade como Coari, que tem mensalmente aí uma arrecadação de 18 milhões, esteja nessas condições que vocês estão vendo. Daniel trabalha em uma das rádios de Coari, incendiada em 2010, e também mantém um blog na internet. Ele escreve diariamente sobre os problemas do município. Uma informação que não é do contentamento das autoridades locais, uma informação sobre a arrecadação, por exemplo. Eu informo no blog o valor do quanto entrou o mês, e às vezes isso não agrada às autoridades, porque a população fica sabendo, e o resultado é retaliação. A minha família já foi agredida em via pública. Seguimos para um pequeno campo de futebol, obra inaugurada pela gestão atual. O filho do prefeito estava lá e não recebeu bem a nossa equipe. O prefeito não estava na cidade durante nossa visita. Quem nos recebeu foi o irmão dele, que é o secretário de Fazenda. Assim que nós assumimos a prefeitura, nós assumimos ela com uma série de dívidas e pendências, né? E aí a cidade estava praticamente toda esburacada, intrafegável. Então, de imediato foi investido na infraestrutura da malha viária, né? Primeiro, como ninguém tinha, todos os contratos que existiam aqui tinha sido dado descaminho, né? Então, como se nós entrássemos numa administração que, na verdade, não foi num processo normal, né? Foi numa eleição complementar. O secretário de Fazenda também justifica o atraso no pagamento dos salários. Nós já encontramos ela com 2 meses de atraso. Com 2 meses de atraso. Então, isso dificultou regularizar esse pagamento. Os críticos também acusam a atual administração de nepotismo, mas novamente o secretário se defende. O senhor parece que é irmão do prefeito. Sim. A esposa dele parece que é secretária de Ação Social. Certo, se não me engano. sim. De certa forma, geralmente causa um impacto, um primeiro impacto, né? Mas como eu disse, se não tivesse nada a ver, mas na verdade no interior nós temos essa escassez de profissional. E acredito, pelo menos, que o prefeito tenha escolhido exatamente pela questão profissional, pela questão do acerto. O secretário de Gás e Petróleo de Coari não sabe exatamente quanto o município recebe em royalties e nem como é gasto o dinheiro. Diz que só pode falar das obras que acompanha e foi com nossa equipe a 2 comunidades ribeirinhas do município. Nós temos trabalhado em várias comunidades, em recuperação das comunidades, levando a infraestrutura. Aqui na cidade também, nós temos feito várias recuperações, obras que realmente vêm dar infraestrutura ao município e também levar um pouco de, eu diria, de qualidade de vida aos cidadãos. Nestas margens do rio Solimões existem mais de 200 vilarejos. Jurandir nos levou de barco para mostrar as melhorias que a atual administração diz estar fazendo. Quando o nosso barco atracou, eu pedi que ele permanecesse na embarcação para que pudéssemos fazer as entrevistas na vila sem que os moradores se sentissem pressionados. Antônio trabalhava em uma empresa de perfuração de gás e petróleo. Ele mostra a cicatriz que ficou depois de um acidente de trabalho, que o deixou sem os movimentos das pernas. O município aqui dá assistência para quem tem esse tipo de acidente de trabalho? Hoje em dia só aposentado mesmo não acesso. Uhum. A vida aqui melhorou por conta desse dinheiro todo que chega para Coari? Melhorou. É? Em que sentido? De emprego, né? Emprego? Sim. Porque muita gente só trabalhava em roça e muita gente hoje em dia não sai, faz firma trabalhar e
melhorou mais um pouco de vida, né? Ah, nas firmas aí fora, né? E para a comunidade aqui? Para a comunidade? Nossa comunidade também foi bem beneficiada também, né? Aham. Já ganhamos aqui para trabalhar. Em que sentido que ela foi beneficiada? Botou de cortar capim, roçadeira. Tudo isso da nossa comunidade. Posto de saúde já tem? Tem não. Tem não, né? Energia elétrica aqui, como é que é? A energia elétrica também está com uns 3 anos sem energia. Sem energia, né? Esgoto? Tem. Tem não, né? Certo. Água? A água também parou porque tinha que ter energia para puxar água, né? Do poço tem poço, mas não tem puxo. Então não está tão bom assim, né? Não. Vocês sabem que tem muito dinheiro do petróleo, do gás, chegando aqui para Coari, né? Mas será que a gente já recebe alguma coisa? Não recebe? Depois dessa primeira parada, seguimos em direção a uma das maiores comunidades ribeirinhas da região, a Vila Lira. No caminho, chegamos ao terminal Solimões da Petrobras. Ele fica a 16 quilômetros da sede do município, na margem direita do rio Solimões. É por aqui que se escoam o petróleo e o gás liquefeito extraídos de Urucu, que chegam por dutos. As instalações têm 6 tanques de armazenamento, 3 piers, escritórios e alojamentos. O acesso só por barco ou helicóptero. Não, aqui essas esferas redondas, elas armazenam o gás GLP, o gás de cozinha. Aqui os navios vêm pegar aqui no pier. O gás natural, ele agora, depois da construção do gasoduto, ele já vai direto da bacia petrolífera de Urucu para Manaus, via duto. E o gasoduto passa aqui por baixo do rio? Passa sim, ele é submerso, né? Foi feita uma nova tecnologia e o duto está por debaixo do leito do rio. No percurso para a Vila Lira, encontramos apenas um pescador trabalhando. Ele explica que depois da construção do terminal, há uns 8 anos, o volume de peixes diminuiu muito por aqui. O peixe ficou mais fraco, acho que deixou de passar peixe nessa área aqui e atravessou para o outro lado. A partir de que ano, que mais ou menos, que começou a acontecer? 7 para cá, né? Foi na época da construção do terminal? Terminal. O líder comunitário que nos recebeu explica que a vila tem cerca de 300 pessoas e reclama da falta de apoio. Aqui ao lado, o posto de saúde está fechado. E atrás de nós, a escola, com problemas sérios de infraestrutura. O que está acontecendo aqui, Erivandro? Hoje a questão é a prefeitura mesmo que não está dando apoio para a gente, né? A gente sempre ter corrido atrás de buscar isso aí, até agora não tem solução nenhuma, não tem retorno de nada. Mas não tem tanto dinheiro do petróleo e gás? Segundo eles, não existe esse dinheiro. Para a gente, eles falam que não existe. E as condições em sala de aula? Sala de aula está tudo desse jeito que vocês estão vendo aí, péssima sala de aula aí. Um dos principais problemas hoje na Vila Lira é o acesso à água potável. Na época que a gente precisa, que é a época do verão, que chega, aí essa água some de rio do... A gente sabe, acho que é por causa da escavação do duto que teve aí, né? Antes do duto? Porque antes do duto não era assim, ela ficava direto. Inverno e verão dava para recolher essa água aqui para beber, para tudo. Hoje, para beber já não está dando mais essa água quente, tiver, mas é uma água ruim, ela fica um gosto ruim, gosto de podre, de terra, de tudo assim, ela fica. Está barrenta? Está barrenta, ela fica. E vocês bebem mesmo, por exemplo, com essa espuma aí? Mesmo com essa espuma. Mas isso tem não que é ver. contaminação, não? Eu creio que não, a gente não tem noção, não sabe, né? Outra reclamação é sobre o programa Luz para Todos, que ainda não chegou na vila, apesar dos equipamentos já estarem no município. Hoje está tudo jogado aí na beira, os postos. Vocês não têm energia elétrica? Não tem energia elétrica. Ué, mas e aqueles postes ali que a gente está vendo aí? Não, esse aqui é um geradorzinho que a gente tem daqui da comunidade. De volta ao centro do município, Jurandir nos leva para conhecer o Citygate de Coari, um ponto de distribuição do gás que vem de Urucu. A intenção é usá-lo como matriz de desenvolvimento regional. Então nós vamos ter uma geração de energia aqui, uma usina produzindo 30 megas, e hoje nós estamos consumindo 12 megas, é o consumo que nós temos. Nós vamos ficar com uma reserva muito grande, uma demanda muito grande. E aí, nós vamos ter condição de instalar aqui no município de Coari agroindústrias e outras indústrias, como a indústria de fertilizantes, que é uma das coisas que nós precisamos trazer para cá.
Tefé, a 660 quilômetros de Manaus, é outro município do Amazonas que também já começou a receber royalties de gás e petróleo. Em 2011, foram quase 3,5 milhões de reais. É justamente em Tefé que estão as operações da HRT. Quem conhece a situação de Coari e olha para o futuro de Tefé, sugere uma mudança de métodos. Precisa, fundamentalmente, é que os gestores destes municípios recebam, eu diria, até uma qualificação, ou então eles tenham profissionais, contratem profissionais para averiguar tudo isto, para vislumbrar um futuro melhor, para o desenvolvimento realmente ser de sustentabilidade. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a fiscalização dos royalties distribuídos aos municípios cabe aos tribunais de contas estaduais. O ex-governador do Amazonas, agora no Senado, acredita que o quadro atual precisa mudar. Eu acho que o Brasil tem mecanismos na nossa instituição democrática que, se acionados, podem responder sobre isso. Por exemplo? Acho que nós temos na Polícia Federal, nós temos no Comando e Controle do Tribunal de Contas do Estado, no Tribunal de Contas da União, na própria Corregedoria Geral da União, na própria Corregedoria Geral do Estado do Amazonas, etc., e na Assembleia Legislativa do Estado, mecanismos de controle que possam estabelecer o reordenamento das instituições públicas democráticas no Estado do Amazonas em relação a Coari. Muitos acreditam que não basta fiscalizar melhor o dinheiro que entra e sai dos municípios ricos em gás e petróleo. É importante também apostar na formação dos jovens daqui mesmo. Na Universidade Federal de Manaus, este trabalho já começou, apesar das dificuldades. O que a gente tem visto é a busca de profissionais fora do estado do Amazonas, porque aqui a gente ainda não tem, né? Então a expectativa nossa é que daqui 3 anos a gente já vai estar com esses profissionais prontos para entrar no mercado. Então a ideia e a expectativa que a gente tem é de colocar esses profissionais no mercado, em média aí de 50 que estariam saindo do nosso curso por ano, né? Se há uma política de investimento da indústria, consequentemente há uma motivação no sentido da busca da qualificação técnica.